Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um Papeando sobre Quadrinhos. E no vídeo de hoje é a Hora da Verdade, né? Aquele vídeo onde eu avalio, né, cada HQ que eu li aí na minha pilha de leitura corrente, vamos dizer assim, que eu acabei de ler. Então eu retorno, eu dou nota, falo de cada uma, assim, tentando não dar spoiler, mas falo o que eu achei, quais foram as minhas impressões, se eu gostei ou se eu não gostei. Então se você, antes de começar, se você acha legal esse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal se não está inscrita, se não está inscrito, e comenta aí que vídeos que você quer diferentes, né? Além desse tipo de vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar por um bom, tem um aqui que tá uma bomba. Vou começar aqui pelo Demolidor. Demolidor volume 3 da série aqui atual, né? Publicada pela Panini, que é a fase do Chip Zdarsky, né? E tem desenhos. Esses desenhos aqui dessa estão bem legais. Desenhos do Mark Cecchetto e Francesco Mobili, não sei se são italianos. Então eles vão dividindo aqui. Gente, que fase legal. Olha, eu já vou dar a minha nota 5, tá? Eu tô adorando essa fase do Chip Zdarsky, realmente, assim, ela foi indicada ao Prêmio Eisner de melhor série, não sei se ganhou, mas, assim, realmente, assim, as indicações do pessoal que eu vi aí falando, o Alessandro lá do Ministério de Quadrinhos, de outros locais, o pessoal realmente, assim, eu vi um vídeo do Pipoca e Nanquim lá que ele falou da fase, eles falaram assim, um pouco do geral do Demolidor, assim, eles falam dessa fase muito bem também, e realmente, assim, tá matando a pau. Então aqui, tem todo um arco do rei junto também, né, o rei, o Wilson Fisk, atualmente é o prefeito de Nova York, né, então todo o arco dele quanto do Matt Murdock tá, assim, fantástico. Então dou 5 e vamos continuar lendo a fase aí que tá muito boa. Aí essa aqui, Vingadores, volume 31, né, o que salva realmente não são os Vingadores, né, as histórias dos Vingadores estão péssimas, na minha opinião, horríveis. Se fosse só Vingadores, eu ia dar 1 para essa revista. Mas, como tem a fase nova do Homem de Ferro, né, do Christopher Cantwell, e a fase do Thor, do Donny Cates, dá uma salvada na revista. Essas fases estão bem legais, principalmente a nova do Homem de Ferro, estou gostando. Tá bem no início, sim, mas eu estou gostando. Vamos ver o que vai rolar, né? Então eu vou dar uma nota 3 aqui, porque essas duas estão um pouco salvando aí a revista. Mas os Vingadores do Jason Aaron, tomara que termine logo essa fase, porque tá horrorosa. Tá de mal a pior, realmente só piora. Quarteto Fantástico volume 1 aqui, a fase atual também, publicada pela Panini. Essa aqui é de setembro de 2019. É a fase do Dan Slott, né? Assumiu aí o Quarteto Fantástico. Gostei muito, gente, muito. Eu tava meio com medo, eu confesso que eu tava meio com medo, assim, achando que... Pô, acho que, sei lá... Acho que eu vou me dar mal e comprei todas, né? Sara Pichelli com Nico Leon, os desenhos das edições de 1 a 3. E também Sara Pichelli com Elisabetta D'Amico e Nico Leon também de 1 a 3. E depois Stefano Caselli com Nico Leon na 4, edição 4. Aqui reúne Fantastic Four de 1 a 4 de 2018. E assim, mas pô, muito legal. Eu vou dar nota 3,5. Ah, mas tá excelente, assim, eu tô gostando bastante, valendo muito a pena. Quem gosta do Quarteto Fantástico deve estar gostando. É o retorno do Quarteto Fantástico, né? Assim, teve um hiato bem grande aí, sem Quarteto Fantástico. O Reed e a Sue Richards, eles estavam com a Fundação Futuro num multiverso, viajando por dimensões lá com os filhos deles e com as outras crianças lá da Fundação Futuro. E na Terra tava o Ben Green com o Tocha Humana, vivendo lá, o Ben Green com a Alicia Master lá, namorando, aquela coisa toda, eles vivendo a vida deles e achando... Ele principalmente achando que tinham morrido, todo mundo tinha morrido, e o John Storm naquela esperança ainda, mas meio que já desacreditando, assim. Então a história começa daí, né? Eu não acompanhei as fases anteriores do Quarteto Fantástico, não sei o que aconteceu que chegou nesse ponto, né? Mas essa é a premissa, começa a partir daí e eles vão se reencontrar e continuar o Quarteto Fantástico. Marvel Saga Espetacular Homem-Aranha. Gostei bastante, isso aqui é o outro parte 2, então aquela saga de 12 capítulos, né? Aqui termina, aqui vai dos capítulos parte 9, 10, 11 e 12, então roteiros do Joe Michael Straczynski, do Peter David e do Reginald Hudlin. Então termina na parte 12 no The Amazing Spider-Man 528 com o Straczynski e o Mike Deodato Jr. nos desenhos. Desenhos também do Mike Wieringo e do Pat Lee, que pra mim é o ruim, vamos dizer assim.
dessa fase, eu não gostei dos desenhos dele. E depois ainda tem mais 3 histórias do Amazing Spider-Man, 529 a 531, com o Michael Straczynski no roteiro e o Ron Garney nos desenhos no primeiro, depois o Tyler Kirkham nos outras 2. É uma saga de 3 volumes, né? O Sr. Parker vai a Washington, ele começa a trabalhar meio junto com o Homem de Ferro, e aqui é um prelúdio para a Guerra Civil. Então tá aqui, a partir daqui, história Guerra Civil. Gostei bastante, então vou continuar aí com nota 4,5, acho que tá bem bom pro fechamento, né, daquela, o outro parte 2, a outra saga menor ali não é tão boa. Essa aqui, gente, é o Rick, o Trono de Rubi, publicação da Mitos Editora, né, lá fora foi publicação da Glenar, né, gente, isso aqui é fantástico. Antes de mais nada, quadrinho adulto, tá, você não tem 18 anos, sorry. Deixa pra depois, é pesado, assim, algumas coisas são meio pesadas. Eu vou ler o volume 2, que já chegou. Já tem o volume 2 da continuação. E depois eu vou fazer um vídeo especial só sobre o Rick. Daí eu vou falar mais sobre... Cara, essa edição aqui, ela começa com um prefácio do Michael Moorcock, que é o criador da Rick, cara. Então tem um prefácio dele, depois tem um texto do Alan Moore falando. Assim, cara, realmente, assim... Os franceses lá mandaram muito bem. O Michael Moorcock, ele fala simplesmente foi a adaptação que ele, se ele tivesse feito, ele faria essa aqui. Então fala super bem, né? E muito boa. O Trono de Rubi é a primeira história, que esse volume reúne 2, na verdade, volumes da Glenar. O Trono de Rubi, que é o volume 1, e o Elric, volume 2, Elric, volume 2, que é Stormbringer. O primeiro de maio de 2013 e o segundo de setembro de 2014. Eu achei fantástico, o desenho é lindo, a história é muito boa, né, olha só. Então tem uma galera, que eu nem vou tentar falar o nome, é Julien Blondel, o que escreve, e tem vários artistas aqui, eu nem vou tentar falar porque eu vou falar tudo errado, né, são vários franceses, eu não conheço, infelizmente, estou começando a conhecer agora. Mas assim, muito legal, eu vou dar 5 favoritado, cara, 5 favoritado é o top da nota aqui, tá, eu vou dar porque... Realmente é lindo demais, tanto na arte quanto na história, uma adaptação. Eu não li nenhum livro do Elric, do Michael Moorcock, mas assim, imagino que foi uma adaptação bem legal, assim. Depois eu vou falar mais do Elric, eu fiz um vídeo só sobre esses 2 volumes da Mitos, da Glenar, porque merece, até para contextualizar. Às vezes alguém pode ler e ficar meio chocado, o Elric não é um super-herói, ou não é uma pessoa exatamente boa. Não, ele é uma pessoa que ele não é nem humano, né? Ele é um Melbimoniano, de Melbinoé, uma outra raça, vamos dizer assim, de pessoas. E então eles têm um outro conceito lá, então, mas eu vou depois entrar num vídeo especial aí, só falar sobre essas 2 edições do Elric, que vale a pena. Tem aí o Elric saindo do P. Craig Russell pela Pipoca e Nanquim, né? Tá em pré-venda aí, então quem gosta de Elric, aproveita lá que tá bem legal, tem um desconto bem bom. Então é isso, é o Rick pra mim, 5 favoritado essa aqui, que edição fantástica. O próximo é o Lock and Key, Bem-vindo a Lovecraft, que é o volume 1, né, o primeiro aqui dessa saga aqui do Joe Hill, né, e do Gabriel Rodrigues, publicado aqui pela Geektopia, né, que é um selo, né, do grupo Novo Século, né, da editora Novo Século. Gente, que quadrinho fantástico. Adorei o primeiro volume. É um quadrinho de terror, né? O Joe Hill, que é filho do Stephen King, né? Então já famoso aí por vários trabalhos. E eu gostei bastante aqui do primeiro, Lock and Key. Já tô louco para ler os outros, né? São 6, se eu não me engano. E, gostei. Muito bom. Os desenhos também do Gabriel Rodrigues são ótimos, né? Gostei bastante. Então, o primeiro quadrinho de terror, eu acho que da minha coleção aí, primeiro que eu tô lendo, vou dar nota 5 para ele aqui, tô bem empolgado aí para ler a continuação, né? Aí deixa eu pular esse aqui, deixa eu pegar o próximo aqui, X-Men Inferno, né? Aqui terminou, né, a longa saga Inferno aí, publicada nesses 6 volumes. Na verdade, os primeiros volumes são pré-Inferno, né? Tem a Volta da Ninhada, tem a primeira história com Genosha lá dos Magistrados, né? Aquele país super... racista contra mutantes, né? Tem várias escravizam os mutantes, né? Inclusive. Então, que são histórias muito boas. Depois vem a saga Inferno, uma história boa, mas
não vou dizer que é o ponto alto dessa fase, né? Eu acho que essas histórias anteriores são mais legais. Mas legal também, eu tenho lido, assim, gostei, principalmente lendo X-Men, X-Factor, e terminou, acho que legal, né? Tem toda a questão com o Senhor Sinistro, né? Que estava aparecendo aqui pela primeira vez, né? Os carrascos, o porquê dos carrascos, né? O porquê do massacre de mutantes a gente vai entender mais ou menos agora, né? O que aconteceu, quem mandou os carrascos, né? Então, fechei aí finalmente essa saga, né? Foram 6 volumes aí publicados pela Panini. E agora continuar aí com a leitura dos X-Men lá do final dos anos 80 e início dos anos 90. E vou dar uma nota 4 aí, eu acho que tá bem merecida aí, fechando a saga. Para essa parte dos X-Men, algumas histórias que acompanham aqui do Quarteto Futuro, Novos Mutantes, pelo menos eu não gostei tanto, não são tão boas. Mas X-Men e X-Factor aqui mandaram muito bem. X-Men muito bom, Mark Silvestre, Chris Claremont, né? Não tem do que se queixar. Terminei essa aqui, nossa, Demolidor Echo, gente, que HQ fantástica esse aqui, né? São 2 grandes histórias, a primeira é do David Mack e do Joe Quesada, né? O David Mack nos argumentos, né? No roteiro, e o Joe Quesada nos desenhos. Ela continua, bem continuação daquela O Diabo da Guarda, né? Então, bem quando acabou de morrer a Karen Page, né? Então, o Matt Murdock tá bem na deprê geral, assim, né? Tá bem mal. E ele conhece a Echo, né? Tem toda a primeira história ali, bem interessante, eu gostei bastante, né? Gostei, assim, dessa... São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. E depois é uma história que ela até foi legal, assim, eu acho que essa decisão da Panini foi bem acertada. Ela tá já no meio da fase do Bendis, lá do Demolidor, né? Então, no meio daquela fase, eles dão uma parada e saem na Daredevil 51 a 55, uma história que é mais da Echo, né? A Echo é a busca da visão espiritual dela, né? São 5 partes. O Demolidor aparece muito pouco. Então, roteiro e arte do David Mack, eu achei fantástico. Me lembrou aquelas histórias do Bill Sienkiewicz e desenhada por ele, assim, né? E a arte também do Dave McKean, né? Olha só esse tipo de arte, assim, cara. Uma história, assim, bem fora, assim, do padrão, né? Bem legal, bem legal. Então tem toda uma busca, né, dela, assim. Achei linda essa imagem dela aqui. Enfim, assim, muito bacana, assim. E eu achei muito acertado, né? Ela encontra o Wolverine aqui. Então eu achei muito acertada essa decisão editorial da Marvel de não publicar naqueles encadernados, porque não ia ter nada a ver com aquela fase do Bendis, né? E aí depois juntou nesse aqui junto com a parte quando ela aparece a primeira vez ali no início, né? Nas edições de 9 a 15. Então, muito legal esse Marvel Vintage do Demolidor, vale a pena, quem gosta de Demolidor não pode deixar de ter na sua coleção e ler essa aqui, né? É uma encadernada aí bem interessante. Eu vou dar nota 5 também para ela aqui, que acho que merece, acho que foi uma bem acertada aí do Demolidor. Aí depois essa aqui que tá na pilha de leitura, né, o Batman e Robin, edição definitiva, né, do Grant Morrison e Frank Whiteley. Na verdade o Frank Whiteley ele desenha as primeiras só, aqui são as edições de 1 a 16 do Batman e Robin. E ele vai desenhar as 4, 5 primeiras, né, depois já troca o artista, né, e tem vários artistas aqui muito bons, assim, eu gostei bastante, né. Ele, na verdade, ele desenha a primeira a parte ali do Senhor Porco, lá do Professor Porco, que é bem interessante esse vilão, e depois ele vai fazendo só as capas, né. Então essa aqui é aquela fase, né, tá lá, seguindo a fase do Grant Morrison do Batman. Aqui são as consequências, né, da crise final, onde o Batman, aqui um spoiler, né, não sei se é spoiler isso, mas o Batman morre no final da crise final, né, se sacrifica lá, enfrentando o Darkseid, né? E aí o Dick Grayson assume o manto do Batman e o Robin é o Damian Wayne, né? O filho, né, do Bruce Wayne, né? Criado lá pela Liga dos Assassinos, né? E aquela coisa toda. Então ele tem 10 anos e é uma máquina mortífera, né? Então bem legal a forma que o Grant Morrison constrói essa parceria dele com o Dick Grayson. Eles vão se conhecendo ali, o Dick Grayson com aquele peso do Batman nas costas, né? De continuar o legado aí do Bruce Wayne, né?
E é um encadernado muito bom. E as histórias muito divertidas e boas, assim, eu gostei bastante. Então, assim, eu vou dar um 5 também para esse aqui. Fantástico. Aí, no meio da leitura, eu percebi que eu tinha que ler outro, que eu não botei na pilha de leitura, mas que eu tinha deixado para depois, mas eu vi que eu tinha que ler durante esse aqui, que é o Batman, O Retorno de Bruce Wayne, né, que é esse encadernado do DC Deluxe. Aqui é também do Grant Morrison, né, e tem vários artistas, né, cada história é um artista diferente. E aqui, então, foi uma minissérie, né, The Return of Bruce Wayne, de 1 a 6, né, seis partes, né. Então, são seis partes, né, e cada uma tem um desenho, né, diferente. Um desenhista diferente. A primeira é do Chris Sprouse, da segunda é do Frank Irving, até a parte 3 do Yannick Paquette, não sei se fala o nome dele, eu gosto bastante do desenho dele. Parte 4 do George Gianti. E parte 5 tem o Ryan Sook e também Perry Pérez. E depois a parte 6 tem o Lee Garbett, Perry Pérez. E é isso. Aí as arte finalistas também, quem quiser depois olhar. Mas, poxa, bem legal, gostei desse aqui. O finalzinho, assim, que eu achei meio... viajou na batata, eu não sei se eu não entendi direito. Mas aí, então, o que eu fiz? Eu parei aqui na edição americana. Deixa eu só confirmar aqui. Eu li até a número 13. Não foi isso. Minto. Deixa eu pegar aqui direito. Eu li até a número 12. Então eu li até a Batman e Robin 12. Aí eu li essa aqui, O Retorno de Bruce Wayne. E aí depois eu peguei e li da 13 a 16. Porque daí já... Se você não ler aqui, vai achar estranho o que vai acontecer na 13 e na 16 ali, com relação ao Batman e Bruce Wayne. Tá? Então, eu recomendo essa ordem de leitura. Tá? Lê até a 12, pode até ler até a 10, 11, um pouco antes, mas eu li até a 12, acho que ficou de boa. E aí, li essa aqui inteira, e depois voltei e terminei de ler essa aqui. Então, 5 para essa aqui, essa aqui eu vou dar um 4. Também tá legal, acho que tipo... Não foi aquela coisa tipo, morreu e ressuscitou, né? Então, o desfecho foi bem interessante, como o Grant Morrison fez. A explicação, né, pra ele, na verdade, parece que ele tinha morrido, mas não morreu. E aí, próxima, Hellboy Omnibus, volume 2. Porra, cara, esse aqui é muito legal. Paragens exóticas. Então aqui continua, né, as publicações em ordem cronológica lá dessa série toda do Mike Mignola, né? Publicada lá nos Estados Unidos pela Dark Horse Comics e aqui no Brasil pela Mitos Editora, né? Então, o segundo volume aqui dessa série cronológica aí do Hellboy. Então, do Mike Mignola, né, tem o auxílio aí de outros artistas, né? Ele toda a história é dele, né? As histórias, os roteiros. Aí tem algumas aqui que tem a terceira, tem a Mão Direita da Perdição, a Caixa do Mal, são desenhos dele. Cores sempre do Dave Stewart. E aí a terceira ali, o Ser Humano, é o desenho do Richard Corbin. Aí depois Verme Vencedor, o Terceiro Desejo, e a Lua é Mike Mignola. E Mar Silencioso, que é a última, tem a arte do Gary Gianni, que também colabora na história, né, no roteiro. Então, poxa, muito legal, tô gostando bastante aqui do Hellboy. Assim, um quadrinho pra mim que é uma mistura aí de terror, fantasia, sobrenatural... Não sei se um pouco de ficção científica, assim, mas acho que não muito ficção científica, acho que eu estaria errando se eu falasse ficção científica. Mas, assim, essa coisa bem sobrenatural, terror, assim, monstro, criaturas sobrenaturais e pancadaria pra tudo que é lado. E o Hellboy, coitado, aí no meio dessa confusão. Mas bem bacana, assim, tô gostando bastante aí, vou continuar a leitura aí, vou pro Omnibus 3 depois, aí, quando eu acabar essa pilha de leitura na próxima. Então, Hellboy, né? Esqueci da nota. Qual vai ser a nota do Hellboy? Eu vou dar uma nota 4,5, tá? Tô gostando bastante, assim, dessa série. Depois posso até fazer uma avaliação depois da série, né? E agora, Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda. Aqui acredito que é o último arco da fase do Colts, né? Em frente ao Pantera Negra. São 4 encadernados que a Panini lançou. Peguei o primeiro aqui, tô começando, né? Desenhos do Daniel Acunha. Bem legal. E deixa eu mostrar aqui um pouco os desenhos. O pessoal que
talvez já tenha lido Os Fabulosos Vingadores, aquela série lá da época da Nova Marvel, né, do Rick Remender. Era desenhada pelo Daniel Acunha, já conhece. E bem interessante, gostei do início, ela começa bem misteriosa, vamos dizer assim, né, essa história. Começa já de um ponto que a gente não sabe o que está acontecendo, né. O T'Challa está em um local bem distante, né, um império intergaláctico mesmo, e as coisas estão acontecendo, ele não lembra muito bem, não lembra como que ele chegou lá, nem quem ele é. Então a história vai se desenrolando e vai ter os desdobramentos, acredito, nos próximos volumes. Mas eu gostei bastante ação, assim, uma história bem intrigante aí do Coates. Vou dar nota 4, tá bem legal, vamos ver as continuações aí dos outros volumes. No Etrigan, volume 2, o Etrigan do Jack Kirby, né? Então aqui, as lendas do universo DC, da Panini, reúne as edições de 9 a 16 da revista The Demon, né? Publicada lá em 73, aliás, 76, depois o Jack Kirby já estava na Marvel. Então de 73, junho de 73 até, deixa eu ver a última de quando que é até janeiro de 74. Aí aqui encerra, né, ele fez, para serem 16 edições, encerra essa série dele. Eu gostei bastante, realmente é um trabalho assim, primoroso do Jack Kirby, esse do Etrigan, né? Diferente dos Eternos, que acaba meio esquisito, assim, porque eu acho que ele foi meio interrompido. Aqui a gente vê que teve um fim, né? Assim, um fim, mas que permite, né, que alguém continue com histórias do Etrigan, né? Mas vê que termina, assim, o arco todo que ele preparou. Eu vou dar nota 5, porque realmente, assim, é algo de destaque do Jack Kirby, assim. Quem gosta de Jack Kirby, acho que tem que ler o Etrigan. Me deu vontade de ler o Quarto Mundo, e o OMAC também, que são outras séries dele dessa época. Agora também esqueci o nome, tem uma nova que vai sair pela Panini aí, já está em pré-venda, também é dessa fase dele aí, e também me deu vontade de ler. Então, muito bom o Etrigan, assim, realmente gostei bastante. Aí comecei a coleção Histórica Marvel, volume 1 do Wolverine, né, aquela fase da primeira revista solo do Wolverine, lá pelo Chris Claremont, com desenhos do John Buscema, né, não tem como não gostar e não acompanhar essa fase. Eu li lá na revista formatinho da Abril, lá quando eles lançaram, né, da Abril, e agora eu tenho aqui coleção Histórica Marvel, são 8 volumes, né, sai dessa fase, depois do John Buscema vem outras, né, mas aqui esse volume 1 começa, né, com as revistas da Marvel Comics Presents de 1 a 10 e depois a revista Wolverine de 1 a 3, né. Então, fantástico, os desenhos de John Buscema com desenho final, com arte final do Klaus Janson, somente na Marvel Comics Presents, né, depois na Wolverine. Aí a arte final já não é mais do Klaus Janson, deixa eu ver de quem que é. Aqui é aquela fase que eles estão, John Buscema ou Williamson, a arte final. Aquela fase que os X-Men estão lá na Austrália, o pessoal acredita que eles morreram lá depois da queda dos mutantes. E aí o Wolverine começa a se envolver com algumas questões lá em Madripoor, aí que a gente começa a conhecer Madripoor, né? E aí ele se torna o caolho lá, né? Porque teoricamente as pessoas acham que o Wolverine morreu. Então, muito legal, vou dar a nota 4,5. É uma HQ muito interessante, uma fase muito legal do Wolverine. Aí essa aqui é do Homem-Formiga, né? Essa é uma especial que a Panini lançou um tempo atrás. Confesso que eu não sei nem porque eu comprei, acabei comprando. Ela é interessante, ela tem uma história inicial, assim, que sinceramente não fede nem cheira, uma minissérie do Homem-Formiga e o Vespa, né? Aqui essa história se passa na época que acreditava-se que a Janet, né, a Vespa, tinha morrido lá na Invasão Secreta. E aí o Hank Pym, ele fica, né, mal com essa história, né, até porque ele tinha sido substituído lá por um Skrull, spoiler. E aí ele aqui assume a identidade do Vespa e tem um outro cara aqui, que eu não sei quem é aqui, um cara que era da S.H.I.E.L.D., que tá como Homem-Formiga. Mas é uma história assim, não tem grandes coisas. E depois ela tem as primeiras origens, a origem do Homem-Formiga, lá da Tale to Astonish, lá de 27, e depois a 35, e depois tem a origem da Vespa, né, com o Homem-Formiga na Tale to Astonish 44. Tudo do Stan Lee, com Jack Kirby, Dick Ayers e Don Heck. Eu achei só bizarro, assim, eu já não me lembrava se eu tinha lido, até o Astonish 27 de janeiro de 62, a origem dele, assim, bem interessante, diferente a concepção da época.
Mas o que eu achei mais interessante, assim, de diferente, é a Na Tale to Astonish 35, que é o Retorno do Homem-Formiga, e que eles contam meio que uma origem do Homem-Formiga que eu achei bizarra. Na Homem-Formiga e a Vespa, eles meio que contam uma história do Hank Pym, que ele lembra aqui, que ele tá meio chateado, assim, que ele tinha sido casado com uma moça da Hungria. Então, na época lá da Cortina de Ferro, né, bem na época da Guerra Fria, essa moça tinha fugido com o pai, que era cientista, para os Estados Unidos. E o que eu achei mais absurdo é que daí ela casa com ele lá nos Estados Unidos, e naquela época, super controlada lá pela União Soviética, né, os países que estavam na Cortina de Ferro lá, eles vão passar a lua de mel lá, né? Ele meio assim, ela, não tem problema, agora eu sou casada com um americano. E chega lá, a primeira coisa que fazem, os espiões soviéticos lá, capturam ela e ela é assassinada. E tipo, fica por isso mesmo, só pra dar um trauma pra ele, assim. Eu achei muito doido, assim, essa origem, eu nunca tinha ouvido falar dessa origem. E aí depois ele conhece a Janet e aí ela vira a Vespa. Então, tem muita coisa. E depois tem uma outra história que talvez seja o ponto forte da revista, que é com desenhos do John Byrne, né? E roteiro do David Michelini, que são duas histórias publicadas na Marvel Premiere 47 e 48, lá em 79, e que aí é meio que a origem do Scott Lang como o Homem-Formiga, né? Quando ele assume o Homem-Formiga, já que nessa época o Hank Pym estava atuando como Jaqueta Amarela. Então, é uma história legal, né? Talvez remete mais ao que a gente vê nos cinemas hoje em dia, né? Aquela coisa dele roubar o traje, né? E bem que o Hank Pym deixando, assim, sem ele saber, e acaba virando o Homem-Formiga. Então, e desenhos do John Byrne sempre é desenho do John Byrne, né? A gente sempre gosta. Pelo menos eu adoro. Então eu vou dar uma nota 3, assim, por causa dessas histórias, né? E dessa origem meio estranha do Hank Pym lá do casamento dele que eu não sabia. Mas vou dar uma nota 3 aí pra essa HQ. Não é uma HQ que eu recomendaria comprar, só se você gostar muito de Homem-Formiga. Coleção clássica, até falei muito dela. Coleção clássica do Demolidor, clássica Marvel 17, o volume 2 do Demolidor. Aqui os desenhos do Hollywood, né? Sempre são legais. O Hollywood eu tô indo atrás de outros trabalhos dele fora da Marvel, que ele era muito fechado no Comic Code, ele era um artista até bem controverso na época, e tinha uns trabalhos diferentes. Mas aqui no Demolidor, aí, com os roteiros do Stan Lee, ele ganha crédito pelo roteiro de uma história no final, aí o Stan Lee faz uma brincadeira com ele, e na época lá ele ficou puto e saiu dele. Então acho que na próxima não vai ser mais o Hollywood, não continua. Eu não sei quem que vai desenhar. Enfim, mas são aquela fase do Demolidor, realmente, assim, no início o Demolidor, que aparece o Metaloid pela primeira vez, ele enfrenta o Namor, aparece esses caras aqui que eu não lembro os nomes deles, que eram os homens. Esses caras depois aparecem nos X-Men e depois somem, né? No início eram umas fantasias de bicho, depois eles sofrem mutações, parece. Mas nada muito incrível aqui. O ponto forte dessa revista é que ele muda o uniforme, né, nessa história contra o Namor. O Hollywood muda o uniforme, cria o uniforme que é o uniforme do Demolidor até hoje, né, o Escarlate aqui. Então acho que é o ponto forte. Mas as histórias do Demolidor nessa época não eram as melhores. Fica aquele triângulo amoroso entre ele, a Karen Page e o Fogg, que é um saco, eu acho, um saco aquilo ali. Mas coisas da época, né? Então depois o Demolidor ele foi bem redefinido pelo Frank Miller e é bem trabalhado até hoje, né? Então, nessa época, o Stan Lee fez muito bem criá-lo, mas eu acho que ele não conduzia muito bem as histórias, pelo menos na minha opinião. Então, vou dar um 3 também para essa aqui, pela questão toda histórica do Hollywood, né? Que criou o uniforme vermelho nessa edição. Enfim. Então, eu até não falei, são as edições de 5 a 10 do Demolidor, lá de 1964. 6 a 10 de 1964. E aí vem aqui Volta, né, do Alfredo Alcala, publicação da Pock Nankin. Quem é colecionador de quadrinho e gosta, assim, então realmente tem que ter na coleção. Tava até com um desconto bom aí na Amazon, não sei se ainda tá. Assim, eu até no início estranhei um pouco, porque eu acho que eu fui com muita expectativa, assim. E o roteiro do Volta, as histórias que eles trazem aqui, são histórias publicadas já quando ele estava nos Estados Unidos. Ele criou o Volta lá em 1963, nas Filipinas, né? Depois eu acho que eu vou falar mais em detalhes sobre essa edição, mas depois a edição aqui, o roteiro é do Manuel Awad, né? E com desenhos do Alfredo Alcala, né? São uma história legal, assim, mas claro, não tem aquela profundidade de um Conan, do Roy Thomas, do John Buscema, né?
Mas é legal, assim, vale a pena. Tem a história do Graf Spee, que é um navio de guerra alemão lá. É legal também essa história, é uma sequência de histórias lá publicadas em agosto de 59, acho que em tiras de jornal lá na... Não, era numa revista, Mas parecem tiras de jornal. E depois tem algumas histórias curtas, que tá legal só pra conhecer o trabalho dele, lá que ele fazia na época. E depois tem o Condor, Rei dos Céus, que é um personagem criado por ele lá que voa, criado por um velhinho lá, místico lá, e um condor, né? Também interessante. E aí depois tem... isso era publicado na Ocala Comics, Comics com K Magazine, lá na Filipina. E aí depois tem uma série de essas, aí tem uma história publicada lá em 63 do Walter, né? Mas os desenhos do Alfredo Alcala são muito bons, né? São muito legais. Então, pra quem coleciona, essa capa aqui é linda, né? Ficou linda demais. Pra quem gosta, colecionador, acho que vale a pena. É um compilado, aqueles compilados que a Pipoca Nanquim tem feito aí de resgatar várias coisas que não existem. Eles não simplesmente pegam e editam e publicam no Brasil algo pronto, né? Só licencia. Isso aqui é um tipo que eles fazem muito, eles têm feito muito, que é um resgate, né? De vários trabalhos espalhados por aí e resgatam num volume único. Claro que aqui tiveram muito apoio do filho do Alfredo Alcala, né, que é o detentor dos direitos hoje em dia. E vou dar nota 5 pelo trabalho como um todo, né? Então, não só do Alcala, da época, mas pelo trabalho da Pipoca Nanquim também, que ficou assim, um trabalho fantástico. E aí, para fechar, o primeiro volume, né, dessa versão especial da Salvati Panini, né? Agora sai como Panini junto. Dos Vingadores, né, a fase do Kurt Busiek e do Jorge Pérez, lá logo depois do Heróis Renascem, em 1998, quando zerou o volume 3 do Avengers, né, de 1 a 11 tem aqui, mais umas outras que compõem a história. Tô gostando bastante, assim, né, gostei bastante, vamos continuar os outros volumes para ver, os desenhos do Jorge Pérez são fantásticos, né, ele desenha muito bem a equipe, né, essa capa é ótima. Deixa eu ver se tem um desenho massa aqui dele para mostrar rapidamente. É aqueles desenhos assim que a gente vê cheio, né? Tela cheia, assim, de personagens, né? Olha só, ele desenha muito bem equipe, sagas espaciais, né? Jorge Pérez é fera. E o Kurt Busiek também, né? Os argumentos dele são muito bons, eu gosto. Então gostei bastante, vamos ver a continuação nos outros volumes, né? E torcer pra continuar bom aí. Então eu vou dar uma nota 4. Acho que edição legal, um resgate, assim, muito legal que a Salvati fez, depois a Panini entrou junto, né? E então vou dar uma nota 4 aí pra essa série dos Vingadores. Quem gosta de Vingadores, quem gosta de Jorge Pérez, quem gosta de Kurt Busiek, vale muito a pena. Né? Quem não é muito fã de Vingadores, talvez não vale muito a pena. E aqui só pra mencionar, ainda não vou dar nota, né? Apesar de já saber, ainda tô aqui, tô na metade, né? Do ônibus do Quarteto Fantástico, tirei a sobrecapa aqui pra não estragar. Tô lendo aqui, tá cada vez melhor, né? No início é uma fase que é mais só desenhos do John Byrne, com argumentos do Marv Wolfman. Aí depois tem uma história do John Byrne com arte final do Bill Sinnott. Deixa eu olhar aqui. É uma arte final que parece que ainda não é muito aquele John Byrne assim, que a gente está acostumado, né? É Joy Sinnott. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Não, aqui é o Pablo Marcos. Mas tem uma outra que acho que é o Joy Sinnott. Tem o Joy Sinnott, o Pablo Marcos. Então, até assim, lembra um pouco a fase do John Buscema, assim, do Quarteto Fantástico. Apesar de a gente reconhecer o traço do John Byrne, obviamente. Mas depois começa a fase no Fantastic Four 232, que é só John Byrne mesmo. Eu acho que ele faz até a arte final. E assim, cara, daí o nível das histórias vai, assim, é John Byrne total, assim, então tô gostando bastante, já tô nessa parte, né, então tá muito bom, mas depois eu vou dar a nota num outro vídeo. Então é isso, gente, vídeo bem extenso porque eu acabei exagerando nessa pilha de leitura, vou mudar um pouquinho minha estratégia aí, tá, eu tenho muita coisa legal pra ler e eu fico agoniado querendo ler tudo ao mesmo tempo, então tô fazendo, essa pilha de leitura ficou grande demais, eu vi que ficou difícil, né, gastei muito tempo lendo ela também. E acaba que os vídeos ficam muito grandes. Mas, vamos ver como é que eu vou fazer os próximos aí. Então, se você gostou do vídeo, já curte, inscreve no canal aí se não tá inscrito, não tá inscrita. E comenta, né, se você leu alguma dessas obras aí. Bota sua nota, faça o seu comentário, o que você achou, concorda com o que eu falei, não concorda. Vamos aí papear sobre quadrinhos. Valeu, um abraço, até mais.